Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com um grande treinador do futebol nacional. Foi técnico da seleção brasileira em 1990 e tem um grande repertório. Sebastião Lazzaroni conversando com a gente aqui na rádio do seu esporte. Sebastião, eu queria agradecer a sua participação aqui na rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Queria que você falasse, né, como é que você tá por aí, tá trabalhando em algum lugar, como é que foi a sua última temporada? Bom, bom dia, eu acabei de chegar do último trabalho, fui convidado para tentar, depois de 6 anos eu trabalhei no Catar e nessa temporada 2015-2016 eu fui solicitado para salvar a equipe do Catar Esporte Clube, já que ela tinha jogado 7 jogos e havia conseguido apenas um empate. Então estou retornando desse trabalho, conseguimos recuperar ao final 7 pontos, mas a equipe teve descenso pelo saldo de gols. Mas estou chegando no Brasil, hoje completam 19 dias, foi o último desafio que tive. Agora é interessante, né, que você foi contratado para tentar salvar a equipe, né? Um futebol ele acaba proporcionando isso, né? A galera sempre tenta algum técnico com nome, algum técnico que tem um bom retrospecto até nessa questão para tentar salvar, né? Existe realmente isso, né? Mudança de técnico acaba mudando também os elencos e talvez isso ajude em alguns momentos a salvar a equipe? Bom, na última temporada eu via com bastante dificuldade pela ausência de investimento, pela ausência de novo na equipe. Achava que com a minha atitude de permanecer seria uma forma deles se movimentarem no sentido de alterar aquele caminho que não estava sendo muito, vamos dizer assim, produtivo, tá certo? E acabou acontecendo, eles tiveram na temporada seguinte a modificação de muitos elementos que conseguiram trazer principalmente um grande atacante, um de assistência. Infelizmente, nessa temporada, por problemas econômicos, acabou perdendo por ausência de pagamento o seu artilheiro do ano anterior, com 21 gols. Então, com a ausência de pagamento do centroavante e a troca infeliz do seu companheiro, a equipe se ouve muito mal, não conseguiu restabelecer o caminho das vitórias, foi muito difícil, muito árduo, associado à opção de troca por outros jovens, em detrimento a alguns jogadores com larga experiência no campeonato do Catar. A equipe não se ouve bem, lutou até o final e acabou, como eu disse, nós recebemos o nosso convite e acabou a queda se dando pelo saldo de gols. Agora, Lazzaroni, me chama a atenção na sua carreira, né? Muitas passagens fora do país, né? Al Ahly, Fiorentina, Al Hilal, Bari, León, Fenerbahçe, né? Você se considera um técnico consagrado lá fora e o que o treinador precisa para poder se dar bem em tantos mercados diferentes? Bom, eu acredito que tenha sido pelas oportunidades, já que eu iniciei interinamente no Brasil, na equipe profissional do Flamengo. Antes havia já trabalhado na base muito tempo, e isso não me levou num grande clube como o Flamengo a conquista, depois a saída, um bicampeonato no Vasco da Gama e indo para fora, recebi um convite para a Arábia Saudita e acabei recebendo logo em seguida o convite para a seleção brasileira, o que nos levou à conquista da Copa América. Então, tudo isso abriram-se as portas e, vamos dizer assim, o meu trabalho se mostrando muito no exterior. E após a Copa do Mundo, antes mesmo dela iniciar, já havia fechado com uma equipe da Itália, e a carreira se dando muito fora do Brasil. Eu digo sempre que o treinador
é como um barco, né, que você abre a vela e esse vento bate na sua vela e vai te dando a direção em função dos convites, da confiança, dos novos desafios para a realização do trabalho. E isso é o que tem ocorrido. Infelizmente por um lado, felizmente por outro. Infelizmente por um lado, porque me ausento do Brasil, agora praticamente se dando 8 anos disso, então às vezes fica difícil na vontade de estar com os amigos, com os parentes, com os colegas, com o futebol brasileiro no contato direto. A vontade é muito grande, mas às vezes a oportunidade não permite isso. Agora, Sebastião Lazzaroni conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Lazzaroni, você me falou na última resposta que a seleção brasileira, né, você teve a oportunidade, já estava acertado com o time de fora depois. A seleção brasileira acaba abrindo portas, Lazzaroni? Digo, você ter uma oportunidade, você ter a chance de ir bem na seleção, acaba chamando atenção, né, tanto para jogador quanto para técnico. Como é que você vê isso? Bom, o futebol brasileiro é um futebol vitorioso, mesmo a gente no momento vivendo uma fase adversa, uma fase negra, mas é um futebol de conquista, de expoentes, de qualidade, de forma de jogar, forma de pensar, forma de atuar, e essa produção leva sempre a solicitação de atletas, de treinadores, de preparadores, e o trabalho realizado no Brasil é de ponta, mesmo que no momento a gente viva aí uma entre-safra, muitas dificuldades. E em cima disso, sendo um país que participou de todos os mundiais, um país que já determinou muitos craques para o mundo e para o futebol, fazendo uma história bonita, rica, alegre, de qualidade. Então, tudo isso, naqueles países que importam, você é vasculhado, é pesquisado, é solicitado. Isso parte de todos que estão envolvidos no futebol, jogadores, atletas, técnicos, preparadores, treinadores de goleiro, fisiologista, tudo isso. Então, é produto do futebol brasileiro. Agora, Lazzaroni, você teve na seleção brasileira, né? Até queria lembrar daquela partida diante da Argentina, 1-0, mas porque eu estive conversando com meu pai e outras pessoas recentemente sobre essa partida que talvez tenha sido até o melhor jogo do Brasil naquela Copa do Mundo, né? Isso só mostra, né, você lembrando hoje em dia, que o futebol é decidido por detalhes às vezes mínimos, né? Um lance decidindo um jogo. Você ainda lembra daquele jogo de vez em quando? Você se pega pensando, poxa, de repente se isso fosse um pouquinho ao contrário, se acontecesse outra coisa, você pensa nesse tipo de situação e como é que você lembra desse jogo? Bom, lembrar, a gente lembra sempre, faz parte da nossa vida, né, da nossa memória, mas não tem déjà vu, não tem volta atrás, refazer de novo. Foi um momento, infelizmente, à frente da seleção, nós tivemos muitos fatos traumáticos que levaram a uma sucessão de grandes problemas, de grande superação, convocações só do Brasil, eliminatórias com jogos de risco contra o Chile, em Santiago, depois Maracanã, Fogueteira. Tivemos desacordos econômicos da direção da CBF com os jogadores de premiação, entrando no Mundial assim. Antes do Mundial, fatos duros e difíceis de jogadores lesionados, jogadores que havíamos nos levado à conquista da Copa América depois de 39 anos, que a base encontrada da seleção, que infelizmente no Mundial tiveram lesões sérias. O caso do Romário, quebrou a perna poucos dias antes do Mundial, o Bebeto lesionado, o Aldair lesionado, o Silas ficando sem clube. Então, uma série de modificações que tiveram que ser feitas em detrimento da nossa vontade. E para o Mundial, a equipe não fluiu tanto como fluiu na Copa América. E acabou um pouquinho pesada, mas mesmo assim era difícil de abater o Brasil. O Brasil, para quem quer que fosse o nosso adversário, nós tínhamos condições de vencer. Foi o caso do clássico sul-americano, Brasil-Argentina, do clássico mundial, vamos dizer assim, onde nós enfrentamos a equipe que era, naquele momento, a campeã do mundo, porque a Argentina havia
ganha o Mundial de 86 e ainda tinha o melhor jogador do mundo, que era o Maradona. Então, nós enfrentamos, tivemos todas as chances de vencer a partida, criamos, eu acredito que se tivesse marcado, poderia até acontecer uma goleada. Havíamos ganho deles 2-0 na Copa América, sem eles darem um chute no gol. Então nós tivemos chance, mesmo contando aí não com aquela equipe principal. E essa, infelizmente, é a história verdadeira do jogo. E acabou numa arrancada do Maradona, superando o nosso meio-campo e um desacerto na saída de marcação ao Canija. Ele acabou fazendo 1-0, que foi determinado naquela vitória. Tivemos ainda jogador expulso, mas mesmo assim ainda tivemos chance de empatar. É o futebol que determina aí o melhor aproveitamento, sai vitorioso. Mas infelizmente não pudemos. Essa que a mágoa e a tristeza maior, não tivemos condições de dar o tão sonhado título para o público brasileiro, para o torcedor brasileiro. Agora, Sebastião Lazzaroni, eu sei que tempo de atleta e de treinador é muito corrido, né? Queria fazer apenas mais 2 perguntinhas para a gente finalizar, né? Queria te perguntar o seguinte, né? Comparando aquela época que você teve na seleção com essa seleção de agora, me parece que são 2 momentos de reconstruções, né? É claro que os parâmetros são completamente diferentes, mas a reconstrução me parece que é a palavra que define. Como é que você vê isso, né? Nessa seleção de agora, como é que você está vendo essa reconstrução? E se você acha, né, como um treinador gabaritado como você se o Tite foi o melhor nome, se você confia agora na seleção na mão dele? Bom, a palavra exata você foi muito feliz em colocar, reconstrução, porque em 1987 o Brasil havia tido uma fraca participação na Copa América e logo em seguida nós tivemos a troca e eu fui convidado para assumir. E a ideia era tentar manter o prosseguimento de um trabalho anterior, mas tentar ser feliz nas escolhas, que é fundamental, de jogadores com grande capacidade para atender as necessidades e as exigências da seleção brasileira. Então nós buscamos associar sangue novo, qualidade, estabelecer o sentido competitivo que é determinante nos dias de hoje, com a tentativa de executar em ritmo elevado e com alto grau de eficiência. Então, aquele momento foi de reconstrução e aconteceu. Acho que o Brasil, mesmo não tendo ganho em 90, acabou sendo base para 94 a conquista do tetracampeonato, com Romário, com Bebeto, com Tafarel, com Dunga, com Aldair e Mazinho, por aí vai. Então agora nós vivemos um momento também de reconstrução, de muito maior agressividade e muito maior carência. Então eu espero que o Tite, porque no momento é aquele que vive um momento mais produtivo como treinador. Poderia colocar aí o Muricy, mas por problemas de saúde de momento, o Abel, o próprio Levi, treinador do Fluminense. Então são treinadores com bagagem, com experiência para nesse momento atender a seleção. E eu acho que, e torço para que o Tite, como um indicado, como aquele que assumiu, seja feliz nas escolhas. Nós temos que buscar também o trabalho nos clubes para novos jogadores possam surgir nesse período. Temos que aproveitar a seleção olímpica com o Vacari, né? O treinador, Ricardo, não é isso? Micali. Que possa ser feliz também em selecionar atletas que de repente possam ser incorporados à equipe principal. Nós precisamos de mais qualidade, tanto na construção, na transição, na organização, como na finalização. Não ficarmos dependentes apenas do Neymar. Temos que mudar um pouquinho a mentalidade no sentido de um comprometimento maior, uma doação total e restrita dos atletas para que o Brasil reencontre o caminho das vitórias, o caminho do futebol de qualidade que pode nos levar a esse sucesso.
Lazzaroni, pra gente finalizar, né, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Foi um prazer bater um papo contigo aqui na Bradesco Esportes FM, né? A gente torce para que você possa ter sucesso na tua sequência da carreira. E queria emendar com uma última pergunta, né? A gente vendo a Eurocopa acontecendo, né, durante esse período, a gente vê os caras de País de Gales, da Islândia, os caras comemorando, cada bola para eles parece que não tem bola perdida, uma cara, uma vontade, como se estivesse representando verdadeiramente a nação e não só um jogo de futebol. Talvez é isso que o brasileiro tem que recuperar para jogar na seleção, é isso que o futebol brasileiro tem que recuperar, não só o dinheiro, mas aquela vontade de saber que está representando algo muito maior, Lazzaroni. Bom, eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar batendo um papo contigo, um Bradesco, mas eu acho que é um pouco de cada coisa. Tá? Aí tá muito em cima de alegria, de prazer, de inibição, de iniciativa, de grandes atitudes, de realmente respeito, humildade para entender o momento que se vive e dar passo a passo no sentido de preservar as nossas convicções, preservar a nossa característica como escola de futebol, preservar e blindar e dar confiança aos jogadores para que eles realmente trabalhem com o maior entusiasmo possível, com a maior vontade e comprometimento possível, para que com isso, dentro dessa leveza, mas desse foco maior, a gente possa produzir. Acho que nós temos um momento de muita dificuldade, de muitas agressões, muita pressão, vamos dizer, interferências que tolhem a iniciativa, que tolhem, que dão o medo, o medo de arriscar. Então nós temos que passar por tudo isso, por cima de tudo isso. Acho que é importante o trabalho da mídia no sentido de valorizar coisas positivas, de respeito, de seriedade, de iniciativa, de atitude, de positivismo. Acho que esse é a grande necessidade, uma das grandes necessidades do Brasil. Fora a boa organização, felicidade na escolha, respeito, clareza nas ideias, clareza nas mensagens, como passar essas mensagens, como incentivar, que apoio para dar maior segurança seja necessário, além de uma boa infraestrutura e de organização. O país vive um momento difícil, o país, Brasil. Então nós o futebol faz parte disso. É saber separar isso, fazer uma blindagem para que haja a possibilidade de uma produção alta do futebol brasileiro, da nossa escola de futebol. Um grande abraço para você, obrigado.